Os comentários sobre esse filme são de que ele pode ser o melhor terror do ano. Bramayugan promete te envolver e aterrorizar. Eu assisti e resolvi fazer vídeo pra vocês. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos daqui e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoiler eu aviso. Tivan e Coran são dois escravos fugitivos se abrigando no meio de uma floresta. À noite, uma criatura aparece e acaba envolvendo o Coran. Tivan consegue fugir e no dia seguinte encontra uma casa gigante abandonada. No entanto, um homem e seu mestre, o Kodomunpochi, moram lá. Após algumas interações, o Tivan é convidado a permanecer lá, ficar naquela casa. Porém, talvez fosse mais seguro ele continuar na floresta. Bramayugan é um terror indiano de 2024, dirigido pelo Rahul Sathasivan e é muito interessante. Começa que ele é todo em preto e branco, mas a primeira coisa que te impacta é a qualidade da imagem. O negócio é tão bom que tu tem a sensação de que é tudo em preto e branco mesmo. Tipo assim, aquelas pessoas não têm cor, aquela floresta não é verde. A outra coisa que logo de cara já te chama a atenção é a trilha sonora e a sonoplastia impecáveis. O longa usa muito a grandiosidade das coisas, então a música bem utilizada ajuda nesse quesito. Além de várias angulações de baixo para cima, para pessoa, para coisa ficar maior, transmitindo então uma certa imponência, né? Tem uma cena, por exemplo, do Tivan tentando atravessar um rio e aí a imagem ela vai abrindo, mostrando mais de longe onde ele tá e a música vai aumentando junto. E aí tu vê o tamanho daquela queda d'água e entende a grandiosidade do negócio, que não dá pra atravessar realmente. É como se tu estivesse lá junto, pensando, tá, me ferrei, vou ter que ficar aqui. Isso sem falar nos sons dentro daquela casa que fazem ela parecer viva. O diretor também faz bom uso da luz e sombra, principalmente da sombra. Aqueles cantos escuros, aquela coisa que se mexe lá longe, mas tem alguma coisa ali, tu sabe. E o preto e branco permite certa violência, né? Porque a coisa não fica tão gráfica, não tem o vermelho do sangue, o machucado. Bom, o filme ele é classificado como terror folclórico indiano, então os contos, a mitologia, a cultura é tudo muito forte. Por ser algo diferente para nós aqui do Brasil, por exemplo, acaba sendo muito interessante. O envolvimento de todos no filme é nítido, a crença deles faz a gente acreditar também e se sentir envolvido por aquilo. Lógico que as boas atuações contribuem para isso, em especial o ator Mammootty, que é o mais velho ali, né? E ele tem uma imponência. Toda vez que ele tá em cena, ele rouba a cena, tá? Não tem muito como tu não ficar prestando atenção nele e causa várias sensações na gente, principalmente arrepios. Toda a caracterização dele, os trejeitos, as falas, é tudo muito bem construído. Aliás, o filme tem praticamente só 3 personagens e todos têm a sua característica, personalidade individual. O Tivan é corajoso / medroso, o Coragem o cão covarde, sabe? É submisso, respeitoso. O cozinheiro é safo, esperto, come pelas beiradas, sabe quando ficar na dele e quando se impor. E o mestre é prepotente, debochado, imponente. Porém, eu senti falta deles explorarem mais a personagem feminina, que aparece uma ou outra vez, são momentos bem pontuais, bem utilizados, só que quando ela aparece, tu fica querendo ver mais dela, sabe? Ela tem uma presença, um olhar fortíssimos, e aí eu entro nos pontos que não são tão positivos da obra. Ela tem mais ou menos 2 horas e 20 de duração e é um ritmo lento, bastante falado e pode ser um pouco entediante. Depende do quanto tu tá acostumado com imediatismo. Além disso, os personagens podem fazer escolhas bem burras. E aí dá aquela raivinha de sempre, né? Mas se não tiver isso no terror, não é terror. E talvez algum ou outro embate físico não seja tão legal, tão emocionante, realmente não é o ponto forte do longa. Mas de resto, é um bom terror sobrenatural, bem produzido, aterrorizante e com um final talvez revoltante. Como eu falei, Bramayugan tem mais ou menos 2 horas e 20 de duração e infelizmente ainda não está em nenhum streaming.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, a criatura que aparece lá no meio da floresta é uma mulher belíssima que sai de trás de uma árvore, e essa é a figura feminina que eu queria que tivesse aparecido mais. Ela, digamos, hipnotiza o Coran e aí depois ela morde ele, então a gente vê que realmente não é uma mulher comum. Quando o Tivan chega lá naquela casa, o cozinheiro, que é esse cara aí, tem o seu mestre, o Kodomun Pote, recebem ele. Mas as primeiras imagens do mestre, eu vou chamar ele assim aqui nesse vídeo, são sempre de costas e não mostra, demora pra mostrar o rosto. E a música, ela vai aumentando, então tu entende que aquela figura, ela é grandiosa de certa forma. O Tivan, que fica ali de cabeça baixa, porque ele era um escravo, e aquele cara, né, é muito poderoso, enfim, ele é o dono daquela casa, ainda que abandonada, é um grande bem que ele tem. Começa a cantar, porque ele cantava no palácio, isso encanta o mestre, e o mestre diz: fica aqui com a gente. O Tivan diz que não, que ele precisa ir embora, ele tem que atravessar o rio, e aí o mestre fica de cara fechada e diz que aquilo é um desrespeito. Ali tu já entende que, tá, peraí, então o cara vai forçar o outro a ficar ali, alguma coisa de errado tem, algo de errado não está certo. E aí essa casa tem muitas câmeras que são fechadas há bastante tempo, então tem vários barulhos, e à noite o Tivan tá circulando por lá, que o cozinheiro diz, ó, não vai na ala tal, não circula muito pela casa. Ele chega num espaço que tem uma corrente, um prato de comida no chão, e aparentemente tem algo ou alguém preso do outro lado por essa corrente. Ele sai correndo. No dia seguinte o mestre tá jogando um jogo de tabuleiro, convida o Tivan e diz, ó, aposta aí a única coisa que tu tem, que é o teu tempo. O Tivan não quer e tal, mas o mestre faz ele jogar, acaba forçando ele a jogar, e se ele perder, ele vai ter que ficar ali pra sempre. Na última jogada, o Tivan ganha, só que o mestre faz o dado virar sozinho. E aí a gente entende, tá, esse cara realmente não é um cara normal. O cozinheiro depois fala pro Tivan, ó, não confia nesse cara, ele é um impostor, ele não é quem ele tá dizendo que ele é. Então conta a história daquela mansão pro Tivan. Antigamente, um ascendente do mestre ganhou um presente de uma deusa, um goblin, um duende, que realizaria desejos. Só que esse cara escravizou o goblin, e em determinado momento ele tava bêbado e o goblin matou ele e matou todos da mansão. Muitos feiticeiros tentaram ir lá e matar o goblin, mas só o mestre, o Kodomun Pote, conseguiu, ele é um feiticeiro então, e conseguiu encaixotar o goblin no lugar dele. E aí tem uma cena da mulher lá do início, chegando na mansão, abraçando o mestre, então eles têm um certo envolvimento místico. O Tivan fica querendo ir embora e o mestre faz começar a chover e diz, ó, tu não vai embora, não tem como ir embora com chuva, e pode chover por anos. É uma cena muito legal, porque é o Tivan, e aí a gente vê o Tivan e na frente dele a sombra do mestre na parede, né? A gente não vê o próprio cara em si olhando pro Tivan. E aí ele explica o que é o Brahma Yuga, que é a era da loucura, uma era piorada da era mais degenerada, o Kali Yuga. Brahma Yuga. Aí em certa conversa o cozinheiro pergunta pro Tivan se ele lembra o nome dele. E ele realmente não lembra. O lugar faz as pessoas perderem as suas memórias. Então mostra o corpo do Kodomun Pote, o mestre. Ele, na verdade, não conseguiu vencer o Goblin, e o Goblin tá usando a sua imagem para zanzar pela casa e ser dono daquele lugar. O cozinheiro então explica que tem uma chance só deles saírem de lá. Existe uma câmara no subsolo que tá lá trancada por uma chave que só o mestre tem. O mestre / Goblin, né? Agora vocês já sabem que é o Goblin disfarçado. E lá dentro tem uma chama que fica sempre acesa. Apagando essa chama, eles conseguem sair. Eles bolam todo um plano, o cozinheiro consegue pegar a chave, entra na câmara e apaga a chama. Agora, antes do nascer do sol, eles têm que domar o Goblin e colocar ele dentro da caixa de Varahi, que foi da onde ele veio. Em tese, ninguém além da linhagem do Pote poderia fazer isso, né? Uma linhagem de feiticeiros poderosos. Então a gente descobre que o cozinheiro é, na verdade, um filho bastardo do Kodomun Pote. Nós temos então embates físicos, né? Eles se pegando no pau lá, a casa começa a girar, o que é teto vira chão, parede vira teto. É muito interessante, tem uns jogos de ângulo, de câmera. O cozinheiro consegue tirar o anel que tá no mestre, que é aquele anel que dá o poder, digamos assim, e taca fogo no corpo do mestre. E então o Goblin começa a sair lá de dentro na sua verdadeira forma. E é uma coisa meio Pânico na Floresta, só que melhorada / piorada. E é aí que eu digo que o preto e branco ele ajuda
e não ao mesmo tempo, porque eu queria ver a coisa mais escrachada, mas ajuda no sentido de que não é tão nojenta aquela cena. Só que daí o Tivan não deixa o cozinheiro colocar o anel, porque diz que ele vai ser corrompido e vai acabar usando o Tivan, né, como seu escravo, assim como todos fazem que tem o poder. Aí eles começam a brigar, e aí é uma luta melhorzinha, assim. Daí eles rolam por aquela casa, o anel voa e tudo começa a desmoronar. E nisso, o Goblin tá lá num cantinho só observando. Amanhece sem chuva, o Tivan consegue sair de dentro da casa, porém vem o cozinheiro atrás, eles começam a brigar de novo, até que mostra o corpo do Tivan lá dentro, morto nos escombros. Ou seja, quem tá ali usando o corpinho, a forma, né, física do Tivan é o Goblin. Ele conseguiu pegar o anel. O cozinheiro então foge pro meio da floresta e toma um tiro. Um tiro de quem? De soldados portugueses que estão avançando pelo local. O filme termina com o Goblin no corpo do Tivan, zanzando ali, perambulando pela floresta. Gente, esse foi Brahma Yogan. Eu acho um filme muito bom, muito interessante. Não acho que pode ser o melhor terror do ano. Eu, particularmente, gostei mais de A Primeira Profecia, me julguem. Mas ainda assim, é um terrorzão, vale a pena assistir. E mesmo que tu fique um pouco entediado, porque ele é mais arrastado, dá uma chance, assiste até o final. É uma coisa diferente e super bem produzida. Quem já assistiu, deixa aí nos comentários o que achou. Me sigam lá no Instagram, @morena dos anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.